Qual o papel do subsíndico no condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, gostaria de pedir a você que faça sua inscrição no nosso canal, né, que ative o sininho aí para receber notificações de novos vídeos e também, né, que dê o seu joinha aí para fazer com que esse vídeo circule mais aí na rede, né? E se você quiser, né, ter acesso às edições do Jornal do Síndico, encaminhe também um pedido através do nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Hoje com a gente aqui, mais uma vez, a presença feminina, né, da doutora Pamela Gontijo, que atua aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, doutora Pamela? Seja Tudo bem-vinda aí bem, mais uma vez Márcio? aqui. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. A gente está sempre aí abordando sobre assuntos que são da prática da rotina condominial e também atendendo aí aos pedidos dos internautas aqui do Comorar, né, Márcio? A gente sempre vai E nessa linha. a gente atende mesmo, viu? Porque, por Sim, exemplo, essa pauta parece uma pauta bem simples, né? Mas são dúvidas que já apareceram aqui mais de uma, duas vezes, né? A respeito de pessoas querendo saber, mas qual que é o papel do subsíndico no condomínio, já que o síndico é que faz tudo, né? sim. Mas não é bem assim, né? O subsíndico, creio eu, que tem muito a oferecer para o condomínio. E aí eu passo para você, doutora Pâmela, qual que é o papel do subsíndico no condomínio? Vamos lá. Como eu sempre começo os vídeos aqui junto com o Márcio, eu gosto de contextualizar toda a situação antes da gente adentrar no assunto, até porque é interessante que os internautas que estão com a gente aqui, eles saibam detalhadamente sobre as pautas do mundo condominial, né? Então, por exemplo, a questão do subsíndico. O subsíndico, ele não é somente aquela pessoa que é considerado vice. Igual, por exemplo, a gente tem o presidente, a gente tem o governador, a gente tem o prefeito, aí tem um vice que está ali só ocupando uma função, e muitas vezes as pessoas falam, tá de enfeite. No mundo condominial, não funciona desse jeito. Por quê? Porque a gente tem ali a função do corpo diretivo. Assim como tem um conselho, que aí tem o conselho ali para deliberar, desculpa, o conselho para Assessorar. assessorar o síndico, o subsíndico ele também faz parte desse corpo, que é a gestão do condomínio. Então, qualquer situação que acontece dentro do condomínio, o síndico, apesar dele ser ali a voz do condomínio, apesar dele ele ter a decisão final, porque, claro, ele é o responsável legal pelo condomínio, ele tem ali o corpo diretivo exatamente para dialogar, conversar e então direcionar as demandas. O subsíndico ele não é diferente. O subsíndico, ele faz parte do corpo diretivo e ele está ali também para opinar, para conversar. Muitas vezes que eu acho interessante que acontece é que uma situação hipotética. Vamos supor que a convenção de condomínio, ela não fala sobre a obrigatoriedade de ter o subsíndico, até porque no Código Civil de 2002 não tem qualquer não tem Menção. nada falando sobre isso, não tem menção sobre isso, né, Márcio? A gente estava até conversando aqui alguns minutos antes sobre esse assunto. Mas vamos supor que o síndico ele é um síndico profissional, ele é um síndico externo, e ele precisa de um apoio ali que seja além do corpo diretivo. Por quê? Porque o corpo diretivo ele vai ter as suas responsabilidades diferentes das responsabilidades do síndico e do subsíndico. Então, ali em assembleia, pode ser levantado a opção de um subsíndico que seja morador. Por quê? Porque esse subsíndico, ele vai ser o apoio direto do síndico, né, Márcio? Então, é ele ali que vai intermediar a comunicação sobre questões que estão acontecendo, que são recorrentes dentro do condomínio. Muitas vezes, vamos supor que o síndico, ele não consegue estar 24 horas no condomínio. Até porque ele dorme, ele come, né? Ele tem família. E Trabalha. muito trabalha. Então, vamos supor que acontece uma situação completamente única, sem planejamento,
E qual que vai ser a pessoa ali que vai fazer esse canal de comunicação direto com o síndico para explicar a situação de forma imparcial, de forma técnica? É o subsíndico. Então, o subsíndico, para mim, ele é um papel assim, de muita relevância dentro do condomínio, principalmente nos casos que tem o síndico profissional. Outra situação que eu acho que é muito relevante, Márcio, o papel do subsíndico, que a gente fala pouco, mas que é muito usual dentro do mercado, é o caso daqueles grandes condomínios que tem vários blocos, É isso que eu ia comentar com você, né? É fundamental vários, a figura de um é subsíndico aí, fundamental. né? É fundamental. Tem vários blocos, imagina, um condomínio. Eu tenho um condomínio que eu presto assessoria, que são 660 unidades. Aí você imagina, 660 unidades. Sim, o síndico é profissional. Ele exerce a função dele com maestria. Claro, tem ali do lado. Não, gente, peço desculpa. Eu tô em casa. Aí a minha cachorrinha, ela acha que ela tá me defendendo com esse latido. Deixa ela latir, Pamela. Deixa ela latir, não tem problema não. Chloe, vem aqui. Vem cá. Nossos telespectadores aqui compreendem isso. Mas, desculpa, gente, só voltando aqui para o contexto que a gente havia falado, sobre a questão dos grandes condomínios, né? Ou mesmo a questão dos condomínios clubes, que são mais usuais, assim, próximo das grandes cidades, né? Dos grandes centros Não só os urbanos. condomínios clubes, mas os condomínios de casas também, que são muito Sim, grandes, né? sim, agora você imagina, 660 unidades. Tem um síndico ali que é um síndico profissional, exerce a função com maestria. Tem uma administradora de condomínio que também faz o apoio ali na parte administrativa. Independente disso, o síndico sozinho, ele não vai conseguir dirimir sobre todas as questões. Imagina ele ter que conversar com cada um desses moradores. 30 dias não vai ser o suficiente para ele resolver questões que são ali demandas usuais. Se tem a função do subsíndico, se o subsíndico ele é o morador, primeiro, ele vai saber das dores que acontecem ali dentro do condomínio, porque se ele é morador, ele vivencia aquilo. Se ele é o canal de comunicação diretamente para o síndico, ele pode reunir todas as questões que são pertinentes ao bloco dele e passar diretamente para o síndico, muitas vezes sem questão emocional. Porque tem muito isso, né, o Márcio? Que aí a gente tem problemas aí as pessoas levam muito pro lado emocional, vem conversar com o síndico, se exalta. Não, o subsíndico, ele já sabe já qual que é a função dele, ele vem e direciona Desculpa, o subsíndico já sabe qual que é a função dele, vem e dialoga diretamente com o síndico sobre essas questões. Então, apesar de não ser uma função obrigatória dentro ali do condomínio, salvo se tiver previsão na convenção de condomínio, na minha opinião, eu acho que é um papel essencial para o funcionamento da vida em condomínio. Agora, Pamela, eu estou pensando aqui, né? Ele é você falou que ele faz parte do corpo diretivo, né, do condomínio, né, de assessoramento ao síndico e tudo. Mas então, assim, apesar de ele estar dando esse assessoramento ao síndico, ele não tem, principalmente, né, no caso aí, nesse último caso que você estava relatando dos condomínios maiores, de blocos, ele não tem autonomia para tomar decisões do condomínio à revelia do síndico, não, né? Não, não. Não, na verdade, ele não vai ter as mesmas atribuições que o síndico, salve na ausência ou omissão desse síndico, que são situações extremamente específicas e isoladas, que a gente sabe muito bem disso. Agora, ele não pode tomar para si a função e os deveres e os direitos do síndico como se assim fosse, porque não é. Portanto, quando vem essa opção do subsíndico dentro do condomínio na convenção, muitas das vezes o próprio documento ele descreve qual que é a função desse subsíndico, assim como qual que é a função do corpo diretivo, qual que é a função, por exemplo, se tiver um conselho de obra. Então, por isso que é importante, né? Eu acho que nós já conversamos sobre isso, ô Márcio. Atualização de convenção? Nossa, adoro essa pauta. Não. Não, a gente já Extremamente conversou, relevante. aqui no programa a gente já conversou, mas já tem até Mas muito nós dois, tempo. É uma coisa que a gente pode retomar, né? Porque como a vida condominial é muito dinâmica, até para falar sobre isso, que é importantíssimo, né? sim, Né? A sim. atualização da convenção é fundamental.
Mas é importante que os nossos internautas, os nossos, né? Eu tô me achando aqui parte do canal, tanto que eu venho aqui. É, Você imp- é parte do canal. é importante que os internautas do Comorar, eles tenham ciência que o subsíndico, ele vai estar ali como apoio. Ele é parte do corpo diretivo, ele é apoio, mas ele não tem a decisão final, ele não faz contratação, ele não tem a comunicação direta com os condôminos representando o síndico. Se ele tiver receber alguma reclamação, alguma problemática, passa para o síndico, para que o síndico possa ir dirimir sobre essa questão. Então, assim, ele é parte do corpo diretivo, não é capacho, é capacho que fala, né? Não é aquela pessoa que está ali que é o mandante, faz tudo que o síndico quer, não é isso. Ele é parte do corpo diretivo e ele é uma das funções que ajuda ali a vida em condomínio ter um bom funcionamento. Então, eu entendo que é uma função essencial para que a vida em condomínio ela funcione aí de uma maneira saudável para todo mundo. Pamela, para a gente fechar aqui, né? A gente já falou que o Código Civil ele não prevê a figura do subsíndico, né? Que geralmente vai estar previsto isso na convenção do condomínio, quando tiver previsto. Mas caso, né, nenhum desses, se a convenção não prevê a figura do subsíndico, uma Assembleia Geral Extraordinária pode deliberar sobre, né, a criação, né, dessa função dentro do condomínio, desse papel, né? Ou Então, teria que estar mesmo na convenção? é um pouco complicado, porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, teria que vir sim na convenção. Aí a gente teria que falar sobre uma re-ratificação da convenção de condomínio, que é todo aquele trâmite burocrático que a gente tem para fazer. Mas eu entendo também, por outro lado, que a Assembleia, muitas das vezes, ela é um ato soberano. Pois Se é. existe uma vontade da coletividade para que exista esse papel do subsíndico, e a gente tendo aí em consideração que não existe previsão legal sobre a obrigatoriedade, quer dizer, se não é proibido, A Assembleia pode deliberar. Ué. a Assembleia pode deliberar. Até porque eu não vejo isso como um prejuízo para o condomínio. Maravilha. Não é verdade? Assim, deixa eu só fazer um adendo aqui que eu acabei de lembrar, Márcio, me desculpa, Hum. sei que você ia encerrar, mas só para me lembrar de uma situação que é bem interessante. O subsíndico, ele renunciou ao cargo dele. E aí, o síndico, ele tem a obrigatoriedade de avisar aos demais condôminos sobre essa renúncia e convocar uma nova assembleia para substituição desse subsíndico que pediu a renúncia? Você quer que eu responda ou você quer deixar para um próximo vídeo? Não, você pode responder e eu ainda vou questionar também, né? O subsíndico também deve ser eleito, né? Ele também tem que ser eleito. Ele passa por todo o trâmite igual do corpo diretivo, né, do conselho, do síndico, tem que vir ali no edital de convocação devidamente especificado, tem que ter um prazo ali para que as pessoas possam se candidatar e apresentar interesse. E também tem que deixar bem claro que muitas das vezes o papel de subsíndico não é uma função que vai ter os benefícios que o síndico tem, que é o que acontece na prática. Tem condomínio que tem benefício, tem condomínio que não tem. E aí a gente entra nessa. Pode falar. Não, eu só Ah, ia, você não fez ia assim? falar nada, Fez não. assim, falei assim, Eu ah, só, ele eu quer. só, eu só ia te falar assim, mas e aí? Ele renunciou, o Isso. que acontece? Aí o que que acontece? O síndico ou a síndica, ela comunica diretamente todos os condôminos, moradores, sobre a questão ali da saída do subsíndico. Lembrando que o subsíndico, quando ele renuncia, ele não precisa justificar a renúncia dele. Isso é uma vontade dele, é uma deliberação ali unilateral. Então, não precisa justificar, só comunicar. Por que que é importante fazer essa comunicação? Para que as pessoas não entrem em contato com esse subsíndico, entendendo que ele faz parte da gestão e que ele é um comunicador direto com o síndico, então corta. Mas, por outro lado, olha só que interessante, não é necessário convocar uma assembleia
para, entre aspas, substituir esse subsíndico. A função ali do subsíndico, ela pode ficar em aberto, até porque a gente entra de novo naquele assunto. Por não ser um cargo, uma função obrigatória, por não ser ali obrigatório dentro do corpo diretivo, ele não precisa ser eleito. Se não precisa ser eleito, também não tem porquê a pressa ali em reeleição. Se na convenção de condomínio vem falando sobre a eleição do subsíndico, a gente espera, né? Pelo menos eu, como advogado, espero, que ali também venha falando sobre essa situação em caso de renúncias para o subsíndico. Porque se não vem falando nada, se é omissa com relação a isso, se a lei é omissa também com relação a isso, não tem que se falar em fazer uma assembleia urgente por conta de renúncia, que é o caso, por exemplo, vamos supor, nossa, eu vou estender nesse assunto, que é um assunto que eu gosto. Vai estender, né, Márcio? Vai estendendo, porque uma coisa liga na outra. Que é o caso, por exemplo, do síndico, quando o síndico renuncia, o subsíndico entra no lugar dele, só que o subsíndico entra no lugar dele e ele não termina de ficar até o mandado inteiro, ele é obrigado a A convocar uma nova convocar. assembleia, que é diferente do caso do subsíndico. Então, eu acho interessante a gente pontuar isso, pelo menos eu quis trazer isso, porque foi uma situação que aconteceu semana passada em um condomínio que eu atuo, e eu falei, nossa, vou falar com o Márcio, porque eu acho que alguma pessoa que vai passar aqui pelo canal pode estar passando por isso também. Pois é, mas só para esclarecer, então, né? Se ele renuncia, aí aguarda-se uma nova eleição ou o Isso. síndico pode Não, indicar? aguarda. Aguarda-se? Aguarda, até porque como ele não é função, como ele não tem atos assim que vão realmente alterar a vida em condomínio ou de fato vão prejudicar, Espera-se uma nova espera-se eleição porque geral. acaba que, vamos supor, se a gente tem 3 conselheiros, a função do síndico, que ali era apoiar e ser o braço direito do síndico, acaba sendo abraçada pelo Pelo conselho. conselho. É, Ok. Pamela Gontijo, advogada especializada em direito condominial, que atua aqui na região de Belo Horizonte. Muito obrigado mais uma vez por eu que sua agradeço. participação. E deixa o seu joinha, né, Márcio? Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa pauta, se você concorda com o que a gente falou, se tem dúvidas, a gente sempre responde. Eu faço questão de responder aqui os comentários, porque eu dou muito valor quem tira um tempinho do seu dia para assistir um vídeo, porque tem interesse ali de se aprimorar, de trazer algo melhor para o condomínio. Então, a gente realmente valoriza muito isso, né, Márcio? Isso aí. Então já vai fazendo aí o seu comentário, você que acompanhou a gente aqui nesse vídeo. E também não se esqueça de fazer sua inscrição aí no nosso canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E você conhece o Jornal do Síndico? Não? Né? Quer receber os nossos exemplares? Né? Encaminhe para a gente aí uma solicitação através do nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você.